Olá pessoal, sejam bem-vindos à primeira videoaula do IFPR Recife, uma nova ferramenta de aprendizagem disponibilizada pela Diretoria de Ensino e que tem como objetivo ilustrar, reforçar e complementar o conteúdo dos diversos cursos oferecidos pela instituição. Nossa primeira videoaula será sobre metrologia orientada a controles automotivos. Vamos de forma clara e concisa ter a oportunidade de conhecer os instrumentos básicos de medições como o paquímetro, micrômetro, relógio comparador, súbito, goniômetro e torquímetro. Mas espera um momento. Antes de começar, precisamos fazer uma grande pergunta. Você sabe o que é metrologia? Metrologia é a ciência das medições que assegura a precisão exigida no processo produtivo, garantindo a qualidade e a segurança de produtos e processos. A metrologia, como ciência das medições, está na base de qualquer atividade técnica e é a mola que impulsiona o desenvolvimento tecnológico e a qualidade de produtos e serviços na área automobilística. Agora que vocês já sabem o que é metrologia, vamos conhecer seus principais instrumentos. Paquímetro. O paquímetro é um instrumento usado para medir com precisão as dimensões lineares, internas, externas e de profundidade de um objeto. O paquímetro possui uma graduação em centímetros e outra em polegadas. O cursor móvel tem uma escala de medição chamada de nônio e vernier. Conhecendo o paquímetro. Orelha fixa, orelha móvel, nônio ou vernier, parafuso de trava, cursor, escala fixa em polegadas, bico fixo, encosto fixo, encosto móvel, bico móvel, nônio ou vernier, impulsor, escala fixa de milímetros, haste de profundidade. Agora que vocês conhecem o paquímetro, vamos apresentar outro instrumento fundamental para a metrologia: o micrômetro. O micrômetro é um instrumento para medições externas com variadas escalas de precisão, faixas de leituras e com procedimentos técnicos específicos para as realizações das medições e das leituras. Ele é normalmente usado na indústria mecânica quando a medição exige uma precisão acima da possibilitada em um paquímetro. Seu mecanismo consiste no sistema porca-parafuso, no qual o parafuso avança ou retrocede na porca na medida em que o parafuso é girado em um sentido ou no outro em relação à porca. Conhecendo o micrômetro. Arco, isolamento térmico, contato fixo, contato móvel, faces dos contatos ou faces de medição, fuso, bainha ou cilindro, bucha interna, porca de ajuste, catraca, parafuso micrométrico, trava do parafuso micrométrico, tambor. Vocês já ouviram falar em relógio comparador? Pois então, o relógio comparador é um aparelho de grande precisão, podendo ser analógico ou digital, para medições da ordem de 1 micron, determinando assim a diferença existente entre ela e um padrão de dimensão predeterminado, que, por exemplo, pode ser uma peça original com medidas conhecidas. Esse instrumento é utilizado na centragem de peças de usinagem, verificações de excentricidade e empenho, alinhamento de máquinas, verificação de medidas por comparação e outras aplicações. O relógio comparador é um dos instrumentos de maior utilização nos trabalhos de mecânica. Conhecendo o relógio comparador. Capa de fuso, limitador de tolerância, parafuso de fixação do aro, contador de voltas, ponteiro principal, mostrador, aro, canhão, fuso, ponta de contato. Súbito. O comparador de diâmetros internos, súbito, foi desenvolvido para realizar medições de diâmetros internos e compará-los. Saber manusear o súbito é um dos princípios fundamentais do controle dimensional. Na prática, o súbito consiste em um mecanismo que transmite o movimento da ponta de contato para o relógio comparador, onde é feita a leitura. Conhecendo o súbito. Ponta de contato do relógio, haste longa, batente fixo do súbito, batente móvel do súbito, came, porca de fixação,
corpo da extremidade inferior, suporte altimétrico, alavanca de retorno. Goniômetro. O goniômetro é um instrumento que serve para medir ou verificar ângulos. Mais especificamente, um goniômetro é um instrumento que mede o ângulo entre as superfícies refletoras de um cristal ou prisma. Entre os goniômetros está o transferidor, um semicírculo de plástico transparente ou um círculo graduado utilizado para medir ou construir ângulos, e o teodolito. Conhecendo o goniômetro. Goniômetro simples, escala graduada, corpo, articulação, lâmina. Goniômetro de precisão, disco graduado, disco vernier, fixador do articulador, régua, articulador, fixador da régua, esquadro. Agora com vocês o torquímetro. Instrumento metálico usado para medir força de torque, também conhecido por chave dinamométrica. Normalmente, tem a forma de alavanca com um porta-soquete onde se podem encaixar várias medidas. Na prática, os torquímetros são ferramentas que se destinam a aplicar momentos de torque em porcas e parafusos a partir de uma pré-carga estabelecida no projeto. Como toda ferramenta de precisão, o instrumento deve ser previamente calibrado em relação a uma medida padrão de referência, a fim de realizar o torque de um parafuso em uma porca. Conhecendo o torquímetro. Alavanca selecionada do sentido do torque, catraca. Encaixe, adaptador, soquete, porca a ser torqueada. Essa foi a nossa primeira aula. Espero que o nosso novo canal do estudo seja mais uma importante ferramenta no seu desenvolvimento acadêmico. Em breve estaremos juntos novamente. Até lá!